E onda, né? Só a gente fica no automático, né? Acostumado. Beleza, então todo mundo me ouvindo, né? Então aí, né, o que eu estava dizendo? Ok, beleza. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente está fazendo um encontro de manhã, porque hoje é feriado, né? Então, feriado, você tem a sua programação. E aí, eu fazer 18 horas, né, ali no meio da tua programação, no meio do teu descanso, às vezes atrapalha, né? Inclusive, atrapalharia o meu próprio descanso, né? Que essa semana foi bem puxada aí para mim, né? Mas, então aí eu vou querer ficar descansando hoje, né? Vou só fazer um atendimento agora, 8 horas, né? E depois só descansar, né? Descansar, maratona a série e acabou. Ou assistir filme, né? Que é o que tem para fazer. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7. Qualquer coisa com áudio, vocês me avisem, tá bom? Travou, apagou o áudio, me avisa aqui nas mensagens, porque aqui, pelo menos, eu estou recebendo sinal, tá bom? Então, a gente vai comentar o capítulo 7, sobre a brevidade da vida, e eu vou ler aqui algumas frases, e a gente vai comentar aqui algumas frases. Certo? E o Sêneca, ele começa o capítulo 7, estão dizendo assim, ó, entre os piores homens, porém, conto aqueles que não têm tempo para nada, a não ser vinho e prazeres, pois se ocupam de coisas mais torpes que os outros. Os demais, mesmo que se prendiam à imagem da vanglória, erram, todavia, de forma faustosa. Ainda que enumeres os mesquinhos e os irascíveis, ou os que cometem odiosas injustiças, ou lançam as guerras, todos estes pecam de modo viril. Mas é uma vergonhosa desgraça ter se dedicado aos prazeres do ventre e da luxúria. Então, o Sêneca está sempre falando aqui sobre a brevidade da vida, né? Então, sobre a maneira pródiga que muitas vezes a gente vive a nossa vida. E o que ele está dizendo aqui? Poxa, os piores mesmo, as piores pessoas são aqueles que vivem, né, que se ocupam do tempo, né, com os prazeres e o vinho. E também, né, aqueles que se dedicam, né, aos prazeres do ventre e da luxúria, né? E aí esses prazeres do ventre aqui, se a gente for pegar a filosofia clássica, é o quê? O Platão, ele vai dividir, né, a alma humana através de 3 elementos, né? O baixo ventre, certo? O alto ventre, médio ventre, o peito e a cabeça. Né? Então, Platão, dentro da filosofia dele, dentro da filosofia platônica, então a gente tem essa classificação. E aí, no baixo ventre, tem o Platão, ele diz que são aquelas paixões, né, de quê? Da cama e da mesa. São aquelas paixões que têm a ver, basicamente, com a sexualidade e com a comida. Né? Então, muita gente, atualmente, inclusive, né, vive por essa via. Né? Tanto de relacionamentos e tudo mais, não sei o quê, quanto, às vezes, de um prazer, às vezes, de um prazer ali, às vezes, de uma comida, né, de uma festa e tudo mais, que é o que acaba simbolizando isso. Né? Então, o Luciano está dizendo que nessa semana as pessoas bebem vinho, exatamente, a galera bebe vinho e tudo mais nessa semana. Né? Então, o Sêneca está dizendo isto, né? O Sêneca está dizendo que, poxa, existe uma vida, né? Muitas vezes essa vida ela pode ser breve ou não, mas ela é muito mais breve para pessoas que se ocupam com esse tipo de distração somente. Então, no primeiro momento, ele está dizendo que essas pessoas, né, são as piores, as que dedicam a sua vida para essas distrações, porque são prazeres imediatos. Que se a gente for... Valeu, Valdirene, show de bola. Né, que se a gente for prestar atenção, né, se fosse fazer aqui uma fenomenologia do prazer, o prazer ele já inicia terminando. Essa é a angústia do prazer. Né? Não sei se você já percebeu isso. Então, toda vez que a gente começa a sentir prazer, já inicia terminando o negócio. Não é assim? É assim que acontece. Né? Então, o prazer, ele é passageiro. E ele não constrói nada sólido. Né? E médio e longo prazo. Então, ele não constrói isso. Então, muita gente dedica a sua vida de prazer em prazer. E aí o Seneca está chamando a atenção para isso. Olha, se tu construir a tua vida de prazer em prazer,
Então, o que acontece? Você não vai construir nada sólido, né? Você vai desperdiçar, você vai dedicar a tua vida em algo que é tão somente passageiro. E se a gente for parar para prestar atenção, a filosofia estoica, ela tá nos ensinando, né, eles eram preocupados em viver uma vida boa, em viver uma vida feliz, a eudaimonia grega, né? Para quê? Para viver uma eternidade feliz. Porque eles acreditavam na eternidade, né? Ah, eles eram religiosos e tal. Não. Dentro da cosmogonia dele, dentro da visão de mundo deles, né? Então eles faziam o quê? Eles acreditavam nessa eternidade. E para viver bem na eternidade, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam, né, viver bem aqui. Né? Eles deveriam viver bem aqui. Então, a pessoa que vive uma maneira pródiga aqui, ela não consegue viver bem lá na eternidade. Então, o Seneca está chamando essa atenção. Então, poxa, a pessoa que, né, não se dedica para construir algo sólido aqui, para viver bem aqui, ela vai ter um sofrimento para frente. Ela não vai conseguir ter uma vida boa, ela não vai conseguir alcançar a felicidade. E ele continua dizendo assim: por fim, todos concordam que atividade alguma pode ser bem feita por um homem ocupado. E quando Sêneca diz homem ocupado, aqui é no segundo parágrafo, né, ele diz assim: por fim, todos concordam que atividade alguma pode ser bem feita por um homem ocupado. E quando ele diz homem ocupado, é ocupado com essas distrações. E aí ele dá exemplo aqui, né, de o que seria esse homem ocupado. Ele traz aqui alguns exemplos, depois você pode ler no capítulo. Então ele está sempre exemplificando. O que é um homem ocupado? Um homem ocupado é aquele que perde, vamos dizer assim, a sua vida com certas atividades, né? E aqui ele sempre vai fazer analogia, né? O homem ocupado, a pessoa ocupada é aquela que perde a sua vida, né? Tentando se dedicar ao outro de uma maneira neurótica, de uma maneira não saudável, de uma maneira inautêntica. Então, isso daqui a gente já comentou em capítulos anteriores, né? Então, poxa, então quanto tempo da minha vida eu já não desperdicei, né? Quanto tempo da minha vida eu já não desperdicei dedicando, né, investindo em alguém que não me valoriza, em alguém que só me trai, em alguém que só me machuca, em alguém que só me fere. Quanto tempo da minha vida eu não dediquei em uma tarefa, né, que não me leva a lugar nenhum, que não está me dando frutos. Então, este é o homem ocupado para o Sêneca. Né? O homem que se dedica é a pessoa que se dedica em várias coisas que não fazem sentido algum para ela. E aí ele diz, todos concordam que atividade alguma pode ser bem feita por um homem ocupado. E aí aqui a gente pega o caminho inverso, que seria qual? Então, se tu quer fazer uma atividade bem feita, então você vai precisar ser focado. Você vai precisar ser dedicado. Então não adianta nada. Ah, eu sou, sei lá, eu sou professor. Mas aí, dentro dessa minha atividade, além de professor, eu quero vender água. Além de professor, eu quero ser assistente social. Além de professor, eu quero cuidar das criancinhas. Além de professor, eu quero ser Uber. Além de professor, eu quero ser digital influencer. E a pessoa começa a ter várias ocupações, e não faz nada bem feito. Então, o Seneca está dizendo, se tu quiser fazer uma atividade bem feita, então você não deve ser uma pessoa ocupada. Se você for uma pessoa ocupada, você não vai fazer uma atividade bem feita. E aqui não é ocupado no sentido de eu vou me dedicar àquela atividade que eu estou fazendo, por isso eu sou ocupado. Não. Ocupado, sempre entenda, quando o Seneca fala ocupado aqui, sempre entenda como distração, como várias atividades que não fazem sentido, como várias atividades que te tiram ali o foco de uma vida bem vivida.
aquela vida que faz sentido para você. Então ele está dizendo isso. Então todos concordam que atividade alguma pode ser bem feita por um homem ocupado. Então se tu quiser fazer uma atividade bem feita, dedique-se. Ocupe-se menos com essas distrações. E dedique-se, né, àquele foco, àquele objetivo. Seja focado. Isso é muito atual na nossa sociedade. É isso mesmo. Né? Então a gente não consegue ali se dedicar. Às vezes algumas pessoas me perguntam isso na caixinha, né? A gente quer fazer várias coisas, nossa, e é muito tentador. E aqui, inclusive, vem a analogia com o primeiro parágrafo aqui, né? Que as pessoas vivem se dedicando aos prazeres do baixo ventre. O que é o prazer do baixo ventre? É aquela recompensa imediata. Aquela recompensa imediata. E isso na nossa sociedade atual, cara, é muito tentador. É muito tentador. Porque a gente tem várias possibilidades. Então eu me dedico, sei lá, 6 meses em um negócio, 6 meses em uma tarefa, e eu não obtenho sucesso ali naquela tarefa, ainda não obtive sucesso, e eu já desisto. E eu já estou procurando uma outra coisa, uma outra fórmula, uma outra atividade que eu consiga, sei lá, ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro na internet? Aí eu vou lá e faço uma porrada de cursos. Né? Quantos cursos aí você já não comprou? E nem concluiu? Eu mesmo. Eu tenho um curso. Um curso que eu comprei ano passado que eu me arrependo até hoje. Para que diabo é que eu gastei R$1.000 nesse curso que eu nem assisti? Vacilei. Né? Então a gente tem que prestar atenção. A gente tem que estar aqui, ó, prestando atenção nessas nuances da nossa vida. Porque senão a gente vai lá, quer fazer várias coisas e sai mal feito. Não sai bem feito. E tem muita gente que tem crise ali de profissão, e eu gosto muito de um psiquiatra chamado Saulo Barbosa. E aí o Saulo, ele diz assim, ó, muitas pessoas que têm crise profissional, né, crises profissionais, ele chama de uma crise de excelência. Né? Então, muita gente tem crise profissional, mas na verdade é uma crise de excelência. E aí, o que ele quer dizer com crise de excelência? Ele quer dizer que a pessoa, ela não conseguiu ser excelente naquela profissão, e aí por isso ela não obtém o resultado que ela espera, ela entra numa frustração e aí ela quer abandonar aquela profissão, ela quer se dedicar a outra coisa. Né? Então é uma crise de excelência, que é o que o Sêneca está falando aqui. Né? E eu acho muito bacana essa fala do Saulo. Né? Então, muita crise profissional é crise de excelência. Ah, Otto, eu estou em crise com a minha profissão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para qual área? Você tem, antes de mudar de área, você tenta se dedicar, tenta fazer da melhor maneira possível aquilo que tu já faz e que tu está em crise durante 2 anos. 2 anos, Otto, 2 anos. 2 anos parece muito tempo, mas é o tempo necessário para você começar, muitas vezes, a colher fruto. Faça, experimente fazer isso. E hoje a pessoa fala 2 anos e acha que é muito tempo, né? Inclusive, essa semana eu me achei velho, né? Me achei muito velho essa semana. Porque eu estava atendendo uma adolescente, aí ela falou assim, ela me chama de doutor, né? Poxa, doutor, né? Quando eu namorava e tal, eu namorei muito tempo, viu, doutor? Assim, eu sei que para sua idade, cara, quando a pessoa fala isso, né? Eita, me senti velho já. Aí, para sua idade, eu sei que é pouco tempo, né? Mas para mim, né, é muito tempo. Aí eu, sim, sim. E aí, tu namorou quanto tempo? Aí, eu namorei 1 ano. E é muito tempo, né? Aí é verdade, ela tem razão, né? Para minha idade, 1 ano não é muito tempo. 1 ano passa rápido. Mas para a idade dela, para o adolescente, que é visceral, o adolescente ele vive ali de prazeres do baixo ventre. O adolescente é assim.
Tanto que tem dificuldade, né? Tanto que um ano é muita coisa. Meu Deus, um ano com uma mesma pessoa é muita coisa. Né? Então, lá pra gente assim da sua idade, eu assim, aí eu pô, me senti velho agora. Mas ela tem razão. Né? Um ano para um adolescente assim, é muito tempo. Já para mim, já estou na casa dos 30, um ano é pouco tempo. Cara, um ano passa ligeirinho demais, um ano não demora. Para aquilo que a gente vai construindo. Por quê? Porque aquilo que a gente está tentando fazer já é algo mais sólido. Não é um prazer imediato, que vem e vai imediatamente. Não, já é algo mais sólido. Então, se você quer construir algo, se você quer fazer algo bem feito, né, se você está numa crise profissional, preste atenção, se não é uma crise de excelência. Cara, é uma crise de excelência. Às vezes pode ser uma crise profissional por conta das relações, do ambiente de trabalho, ok, isso daí realmente tem muita confusão e tudo mais. A ideia é você tentar mudar, sair, né, ir para um outro lugar, né? Mas se não, se for uma crise realmente com a área específica, então pergunte se não é uma crise de excelência. E aí, se for uma crise de excelência, faça um compromisso com você. Hoje, 7 de abril, sexta-feira santa, eu vou fazer um compromisso aqui comigo, de 2023. Se for uma crise de excelência que eu estou vivendo, eu vou agora fazer bem feito. E eu vou tirar todas as distrações e vou me dedicar de maneira a fazer com excelência por pelo menos 2 anos isso daqui. Depois de 2 anos, eu vejo o que acontece. Aí, realmente, se der ruim, aí beleza. Aí eu penso numa transição, aí eu troco. Mas é 2 anos. 2 anos. E aí o Seneca continua. É preciso viver a vida toda aprendendo. E o que talvez te cause maior espanto, a vida toda é um aprendizado para a morte. Né? Que aí aqui é a filosofia estoica. Ele está preparando a pessoa que lê sobre a brevidade da vida, ele está preparando essa pessoa para a morte. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma live do meu professor de filosofia, de um dos professores da faculdade, e aí ele falando que a filosofia, ela não é... Ele estava citando um texto do Platão, lá no Fédon, e ele estava dizendo que a filosofia não é simplesmente uma explicação política, explicação ética, explicação dos comportamentos. Não é só isso, que é o que a gente entende a maioria das vezes. Ele estava falando, olha o que o Platão diz aqui no início do Fédon, e converge com isso bem aqui, do Sêneca. E o Platão diz, a filosofia é aqui, né, não antes do que uma preparação para a morte. E é que o Sêneca está dizendo. Só que a morte não é o fim, entende? Porque hoje a gente tem uma tendência a acreditar que a morte é o fim. Né? Quem é materialista, né, então tem a tendência a acreditar que a morte é o fim. Mas a morte é uma transição, segundo a filosofia estoica e segundo a filosofia clássica. Né? Então, no final da vida, a morte, na verdade, é a concretização, né, de quem você é. Os filósofos existencialistas do século XIX, XX, que falavam muito disso. Né? Então, a existência precede a essência. Né? Então, a gente só descobre a nossa essência no final da vida. Por quê? Porque a essência é quem a gente é. E esse ele não muda mais. Ele não se atualiza mais. E quando é que a gente deixa de se atualizar? Quando morre. Então, a gente só pode descobrir quem a gente é depois de morrer. E aí, na eternidade, vai ter o quê? Vai ter a nossa essência. Né? Então, o Sêneca está chamando a atenção. É preciso viver toda a vida aprendendo. E o que talvez cause maior espanto, a vida toda é um aprendizado para a morte. Ou seja, a vida toda é um aprendizado para a gente se tornar quem a gente é. Ou quem a gente deve ser. E ele continua. Crê-me, é próprio do homem grande e eminente, daquele que está acima dos erros humanos, não permitir que arranquem parte alguma de seu tempo, razão pela qual
a vida dele é longuíssima, porque todo o tempo que teve à disposição foi inteiramente reservado para si. Parte nenhuma desse tempo jaz não cultivada e ociosa. Parte nenhuma está sob o poder do outro. Pois não descobriu qualquer coisa digna pela qual trocasse seu tempo, guardando com muita parcimônia. Então, novamente, ele reforça a ideia central do livro. Qual é a ideia central do livro? Como é que eu tenho vivido? O homem grande, eminente, aquele que está acima dos erros humanos, eu acho engraçado isso daqui, né? É aquele que não permite que arranquem parte alguma do seu tempo. Cara, eu não permito que o TikTok arranque o meu tempo. Né? Eu vou usar o TikTok, mas eu uso, né, com moderação. Se eu passo 2 horas no TikTok, cara, eu não sou um homem grande, eu sou um homem pequeno. Então, o homem grande é aquele que não permite, né, que essas ocupações, essas distrações, arranquem alguma coisa dele. Então, quantas vezes a gente tem permitido isso? Hoje em dia, então, é muito mais fácil. E olha que aqui, né, aqui na época do Sêneca, né, antes de Cristo, deixa eu ver aqui, tinham muito menos, olha, ano 4 antes de Cristo, e ele faleceu 65 depois de Cristo. Né? Então, segundo a contagem cristã, então 2.000 anos atrás, né? Então, 2.000 anos atrás, então, existiam muito menos distrações. Qual a distração que tinha 2.000 anos atrás, velho? Eu poderia me distrair com o quê? Hoje em dia, tem uma infinidade de distração. E esse é o mal. E é muito difícil conviver numa época assim, não é verdade? É verdade. Quem acha que é fácil viver na nossa época tá enganado. Era mais fácil viver antiga. Não, é mais fácil viver hoje. Não, hoje a gente tem mais conforto. Hoje a gente tem mais segurança. Né? Hoje nós temos outras preocupações. Mas para o ser humano, a angústia é muito maior hoje. Porque o que angustia mais o ser humano? Se for parar para prestar atenção, são as questões emocionais, são as questões existenciais. E antes, essas questões elas eram muito mais definidas, eram muito mais claras. Cara, o que tu vai trabalhar com o quê? Meu patrão, meu pai é artesão, eu vou ser artesão. Não tem essa. Eu não tenho essa dúvida. Ele tem uma profissão, eu vou seguir a profissão dele, acabou. Pronto. Tu vai casar com quem? É com quem tu ama? Sei lá, é com quem minha família escolheu para mim. E eu vou aprender a amar essa pessoa. Né? Lógico que tinha alguns desdobramentos aí de prejuízo e tudo mais. Né? Mas tinha muito menos angústia. E hoje em dia não. Tanto que hoje em dia tem muita gente ansiosa, tem muita gente morrendo, porque, cara, eu tenho medo do meu futuro, eu não sei se eu vou dar conta. Olha só, não sei se eu vou conseguir trabalhar. Então é um outro tipo de angústia. E não é à toa que a gente tem hoje muito mais adoecimento emocional do que antes. Sem dúvida alguma. E aí continua. Todos desperdiçam sua vida, alimentando expectativas pelo futuro e tédio pelo presente. Então aqui mais outra chave. Né? Então, se você ficar alimentando muita expectativa pelo futuro, e aqui tem um livrinho que eu gosto muito do Conde Sponville, né, que ele, esqueci agora o título do livro, mas é alguma coisa em relação à felicidade, eu acho que é a felicidade, a felicidade eternamente, alguma coisa sobre felicidade. E aí o Conde Sponville, ele vai falar que a vida, ela é um eterno pêndulo. A vida é um eterno pêndulo. De quê? Do desejo ao tédio. Do desejo ao tédio. Né? Então ele tem uma visão até um pouco pessimista. Né? Então eu tenho um desejo e esse desejo me move. Na hora que eu obtenho esse desejo, que é o princípio do prazer, né? Na hora que eu obtenho esse desejo, então eu entro em tédio, porque aquilo que eu desejava antes, eu já tenho, então quando eu tenho, eu percebo que não é tão legal assim. E aí ele dá o exemplo daquela criança que fica no Natal
esperando o presente do pai, da mãe. E a criança fica na expectativa. Meu Deus, Natal, e eu vou ganhar meu presente, sei lá, eu vou ganhar o meu boneco. Né? Eu gostava, quando eu era criança, de um bonequinho chamado Comando em Ação. E a minha maior expectativa era, será que eu vou ganhar um Comando em Ação? Só que era muito caro, né? Eu não ganhava Comando em Ação, né? Então aí será que eu vou ganhar um Comando em Ação e tal, não sei o quê. E aí fica. E a criança fica naquela expectativa, naquela expectativa, naquela expectativa. Aí quando ganha o brinquedo, ela... Poxa, ganhei esse brinquedo aqui, que legal, que legal. E aí ela brinca, se dedica 1 dia, 2 dias, no terceiro dia ela já está entediada. E ela já deixa aquele brinquedo de mão. Aziou. Já desmontei o brinquedo, já montei, já virei do avesso. Agora aziou. Estou no tédio. Então a criança é um exemplo claro de viver a partir do baixo ventre. A viver do prazer. A criança é um exemplo claro disso. Né? A criança não consegue, dificilmente consegue renunciar, né, esse prazer imediato para poder ter uma recompensa tardia. Não consegue. Né? Então ele diz assim, ó, todos desperdiçam sua vida, alimentando expectativas pelo futuro, que é isso. Né? Então, cara, quando eu ganhar aquilo ali, né, quando eu alcançar aquilo ali, quando eu conquistar aquele negócio ali, quando eu terminar a faculdade, quando eu começar a trabalhar, quando eu fizer mestrado, quando eu fizer doutorado, quando eu tiver assim, quando eu tiver assado. E a pessoa desperdiça a sua vida, sempre esperando, sempre projetando a felicidade ou a vida boa lá no futuro. Ela desperdiça a sua vida. Desperdiça. Ou então, né, quando a pessoa ela faz isso, ela alimenta, né, essa expectativa pelo futuro, o que acontece com o seu presente? Vira um tédio. Né? Todos desperdiçam a sua vida, alimentando a expectativa do futuro e tédio pelo presente. Então, quando eu projeto muito lá na frente, então o meu presente ele é tedioso, porque eu fico sempre nessa expectativa de quando eu alcançar alguma coisa, então a minha vida será feliz. Então a minha vida será melhor. Quando eu mudar de trabalho, então a minha vida será melhor. Eu já falei do Clique aqui, né? O Clique, o filme, né? Com Adam Sandler. O Clique ele é um exemplo disso daqui. Né? Então, quando eu alcançar a promoção, então a minha vida será feliz. E aí o presente ele se torna tedioso. Assim, esse é o mal desse tipo de esquema. Né? Então, quando eu alimento expectativa pelo futuro, então o presente ele se torna um tédio. Porque a felicidade está lá, o sentido está lá, não está aqui. O que tem aqui? Tédio. O que tem aqui? Só esperança e mais ou menos. Mas o presente é tedioso. Então, muita gente desperdiça a sua vida nesse esquema, que é sutil. Puxa, quando eu conquistar, então serei feliz. Quando eu me livrar dessa situação, então eu serei feliz. E aí você tem que tentar fazer o quê? Fazer o movimento contrário. Se voltar para aqui, para o presente. E o Seneca continua, mas aquele que confere todo o tempo para o seu próprio uso, que planeja cada dia como se fosse o último, não escolhe nem teme o amanhã. Isso daqui é muito bacana. Mas aquele que confere todo o tempo para o seu próprio uso, ou seja, aquele que consegue planejar, organizar, conferir, né, todo o tempo para aquilo que faz sentido para si, né, aquele que planeja cada dia como se fosse o último, não escolhe e nem teme o amanhã. Ele não está tão preocupado com o amanhã assim. O amanhã ele vai aparecer, né, de uma maneira projetiva, mas não é temática de preocupação. Como é que será o amanhã? Porque o amanhã se constrói hoje. O amanhã se constrói no presente. O Steve Jobs tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ele fala assim, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer aquilo que eu vou fazer hoje? Então ele diz assim, toda vez ao acordar, faço essa pergunta. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer aquilo que eu vou fazer hoje? Ponto.
E aí ele continua. Se a resposta for não, por pelo menos 3 dias seguidos, então tem alguma coisa errada acontecendo. Então, ao acordar hoje, sexta-feira, dia 7, ao acordar, você se pergunta, cara, se hoje fosse o último dia da minha vida, ia querer fazer aquilo que eu vou fazer hoje? E aí, automaticamente, quando a gente pensa em último dia da vida, a gente pensa assim, cara, se hoje fosse o último dia, bicho, eu ia para Maldivas. Eu não ia estar em São Luís, Maranhão, né, na estiva. Eu ia querer estar na Maldivas, pô. Porque quando a gente pensa em último dia, a gente pensa em algo estrambólico, né? Em algo escalafobético. Só que o Steve Jobs está chamando a atenção para a rotina. Porque o nosso último dia acontece na rotina. São poucas as pessoas que vivem, têm a possibilidade de viver um último dia de maneira extraordinária. E geralmente são pessoas que sabem que vão morrer. Não é assim? Então eu sei que estou no fim de vida, por isso eu vou fazer um último dia extraordinário. Mas para a gente que não sabe se vai morrer hoje, amanhã ou daqui a 50 anos, geralmente o nosso último dia é dentro de um dia ordinário, dentro de uma rotina. Então o Steve Jobs ele deixou uma atenção para isso. Cara, ao acordar hoje, se hoje fosse o último dia, eu ia querer fazer esse negócio bem. Se a resposta for não, então você está vivendo uma vida e você está desperdiçando a tua vida. Porque aí a tua rotina, ela não tem sentido para ti. E no final das contas, a vida é rotina. A vida é ordinária. A vida não é extraordinária. Então, Sêneca ele diz que aquele que confere todo o tempo para seu próprio uso, que planeja cada dia como se fosse o último. Então, vou planejar minha sexta-feira, dia 7 de abril de 2023, como se fosse o último. Ah, mas aí eu vou querer fazer coisa extraordinária. Beleza. O que tu pode fazer hoje de extraordinário? Ou não? O que tu pode fazer hoje de ordinário, mas estando presente naquilo que tu está fazendo? Então, quando você conseguir fazer esse movimento, aí você vai conseguir viver bem. Estou terminando já. Ele não viveu, ele diz aqui, ele não viveu por muito tempo, mas existiu por muito tempo. Ele não navegou muito, mas foi muito chacoalhado. Então, a pessoa que desperdiça a vida, né, por mais que ela tenha 70 anos, 92 anos, como minha avó, ela não viveu muito. Ela existiu por muito tempo, mas ela não viveu muito bem. Ela não viveu por muito tempo. Então, tem muita gente que, sei lá, morre com 30 anos, mas vive bem. Mas teve uma vida bacana, legal. Porque ela aproveitou a vida. Ela alcançou a felicidade dentro desses 30 anos. Né? Então, a quantidade de tempo não quer dizer qualidade de vida. Então, tem muita gente que navega muito, mas é muito chacoalhado. Ou seja, não chega a lugar nenhum, não chega a destino nenhum. Estou navegando, eu sou chacoalhado, levado de tempestade em tempestade, e eu não chego em cais nenhum, eu não chego em lugar nenhum, eu não ancoro em porto nenhum, eu não chego em nenhum lugar. Então não adianta eu navegar 70 anos e não chegar em nenhum lugar. Mas se eu navegar 20 anos e chegar em um lugar, maravilha. Então o capítulo 7, ele traz essas reflexões para a gente. Né? Então, se você quiser fazer algo bem feito, livre-se dessas ocupações. Certo? E dedique-se ao presente. Até para fazer algo bem feito, você precisa se dedicar aí ao presente. Beleza, meus lindos? Então, capítulo 7 foi esse daí. E ficamos por aqui. Bom, algum comentário? Capítulo 8 é curtinho, né? Beleza. Semana que vem voltaremos ao nosso horário original. Tá bom? Horário original, 18 horas na sexta-feira. Ok?
Então, beijinhos, bom dia para todo mundo. Aproveite aí seu feriado, descanse, faça aquilo que você tem que fazer, né? E esteja presente naquilo que você está fazendo. Tá bom? Bom dia, bom descanso. Vou atender agora aqui, né? E depois vou para o meu feriado. Tchau, tchau.